O conferencista Marco Feliciano apresenta Mensagens de Vitória. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Já estava com saudade do barulho dessa igreja. E hoje o meu coração está ardendo em chamas aqui, irmãos. Quem não gosta de barulho, eu vou pegar uma carona na mensagem. Vai embora agora. Dá tempo de assistir o Super Cine, sei lá o quê. Se ficar aqui, vai sair torrado hoje. Torrado. Amém? Quem trouxe a sagrada? Levante ela para cima comigo, bem alto. Bem alto, bem alto. Chacoalha a sua Bíblia. Diga comigo, Satanás, se estiver me ouvindo, cai fora, porque eu estou armado com a espada do Espírito. Se não sair da minha frente, eu te corto no meio, cão. Assim. Eita glória. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Deus é bom. Salmo de número 104 e o versículo de número 4. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus Cristo. Glórias ao Senhor dos Exércitos. Eu sinto o cheiro de batismo com o Espírito Santo aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 104 e o versículo de número 4. E ele mesmo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero você achar, irmão. É que os Salmos é um livro muito difícil de achar, né, irmãos? Pequenino. Salmo de número 104, versículo de número 4. Mas que camisa bonita, bispo. Mas nem Salomão, com toda a riqueza dele, teve uma camisa igual a essa. Ai, Jesus. Eu tirei o paletó só para mostrar. Eu sabia. Glória a Deus. O bispo é humilde como eu, irmãos. Se inclusive eu sou tão humilde que se eu achar uma outra pessoa mais humilde que eu quebro o pescoço dela. Salmo 104, verso 4. Está escrito assim: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Amém. A empolgação vale uma nova leitura. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Coloque a sua Bíblia sobre o banco agora. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado e veja se ele está vivo ainda. O irmão, o tecladista, cadê o tecladista? Um ré menor para mim, querido. Aleluia. Feche seus olhos. Eu te convido a fazer uma viagem comigo lá no céu agora. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te exalto. Eu te glorifico pela grandeza do teu reino. Eu te glorifico pela sabedoria que tu tens. Eu te glorifico pela vida que encontro aqui nesta noite. Eu te glorifico pelo fogo que já está aceso. Eu te agradeço porque o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra. E o Senhor já preparou este ambiente para os milagres. Eu quero lhe pedir agora, meu Pai, duas coisas. A primeira coisa que eu lhe peço, Senhor, é que os demônios que saíram do inferno para virem batalhar contra esta reunião, que voltem para o inferno da maneira como vieram. E a segunda coisa que eu lhe peço, ó Pai, é que o Senhor envie aqui nesta noite 8 serafins, 8 anjos de fogo que assistem diante da sua presença. Eu quero 2 serafins aqui nesta tribuna, 2 serafins do lado de fora deste santuário, 4 serafins sobrevoando esta igreja, esparramando brasas de fogo tirada do teu altar.
Oh, meu Deus está aqui e vai começar a operar. Crente que ainda não deu glória, saiba que Jeová aqui está. Escute aí, meu irmão, agora. Solte a mão do seu irmão, levante as mãos para cima e diga: Deus, eu quero unção. Tome o seu assento aí, porque nós vamos decolar então. Aleluia. 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 Queridos, noiva do Cordeiro, o nosso Deus hoje está com o coração aberto para nós. E eu não falo isso aqui por demagogia, falo isso porque eu sinto Deus com um desejo muito grande nesta noite aqui. E quando meu Deus está com desejo, não tem seta do inferno que te impeça de receber a sua bênção. Amém? Estou feliz em voltar aqui a esta igreja, em rever o bispo, a sua senhora, em ver o irmão. Calma aí, eu falei seu nome agora, rapaz. Reginaldo. Irmão, ele tem uma voz tão linda no rádio. Coisa linda, rapaz. Eu falei com ele lá, parecia aqueles locutores de FM americana. Assim. Estou feliz aqui em rever alguns amigos e trago para o pastor, para o bispo, um abraço do Dere, lá da América, o pastor Uriel de Jesus. Ele está esperando o senhor e a sua senhora lá, de novo. Disse: dê um abraço no bispo e fale para ele que se o nível daquela igreja cair no fogo, ele vai tomar um cascudo na cabeça. Foi ele que mandou dizer, pastor. O senhor se acerte com ele lá. Queridos, o que nós temos aqui nesta noite é uma revelação de Deus. Nesta noite nós vamos descobrir aqui qual é o ministério que Deus deu a mim e a você. Amém? Levante o dedo de profeta para cima, o que está do seu lado, e aponta o dedo para ele. Se estiver usando perfume do Avon, você perdoa ele. É sinal que ele não está dizimando aqui. Isso. Olha para ele e diga: o seu ministério é profundo, grande. Você sabia? Se não sabia, vai ficar sabendo hoje. Mas por antecipação, já pode glorificar a Jesus. Aleluia. Eu estava pedindo a Deus uma mensagem para pregar aqui esta noite, e a minha mente se encheu de lembranças lindas. E eu comentava com os irmãos que estavam comigo que iria chegar aqui e iria pedir para Deus qual era a revelação que Ele queria. E Deus me deu a revelação. Ele usou o bispo cantando aquele hino aqui dos anjos. E eu falei: então, Senhor, eu sei já o que é que eu vou dizer, então eu não vou me preocupar muito se você vai gostar ou não vai gostar da mensagem. Amém? Estou no centro da vontade de Deus nessa noite aqui. Queridos, quando eu abro a minha Bíblia aqui no Salmo de número 104 e no verso 4, eu tenho uma revelação eterna dada por Deus ao salmista. O salmista, quando escreveu este salmo aqui, ele estava com os pés na terra, mas a cabeça dele estava lá dentro do céu. E ele conseguia contemplar as miríades de anjos que o meu Deus tem para trabalhar ao seu favor. O nosso Deus não é um Deus desorganizado. O nosso Deus é um Deus com muita organização. O reino de Deus é um reino teocrático. E neste reino, tudo tem o seu lugarzinho certinho. Cada um de nós estamos no lugar que Deus nos colocou. Quem tentar sair do lugar que Deus nos colocou vai bater com a cara no muro. Por isso que nós temos muitas pessoas que não conseguem se achar, porque não estão no centro da vontade de Deus. O nosso Deus, sendo um Deus organizado, sendo um Deus que tem uma sabedoria incomum, o nosso Deus é sapiente, ou seja, todo conhecimento está dentro do nosso Deus. Este Deus, sabedor de todas as coisas, sabedor de como o mundo iria se portar, Ele criou para si próprio, as coisas que hoje nós conseguimos enxergar com os olhos. Deus criou a terra, Deus criou o espaço, Deus criou o cosmos. E se você me perguntar como é que Deus administra tudo isso, eu tenho que recitar a Bíblia. A minha Bíblia diz que Deus sustenta todo o universo pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra.
O nosso Deus é um Deus organizado. Por que é que eu estou falando sobre a organização do reino de Deus? Porque se os homens na terra, que não têm 1/10 da sabedoria de Deus, são tão sagazes, são tão organizados, imagine como é o governo do nosso Deus. Ora, o nosso país, o nosso presidente não administra essa nação sozinha. Ele tem ao seu lado homens versados em diversas matérias, homens que sabem e entendem de governos, homens com espírito governamental, homens que podem, embora muitos não fazem, mas estão lá, poderiam fazer muito mais porque têm capacidade. Assim como o presidente da nossa república, outros presidentes de outras nações, reis e rainhas, têm os seus súditos preparados para administrarem na organização do seu reino. Assim como aqui no Brasil, o presidente da república tem os seus ministros que o auxiliam na execução do governo, o meu Deus não é diferente. O meu Deus também tem os seus ministros que o auxiliam na execução do seu governo teocrático. E hoje nós vamos descobrir aqui quem foram os primeiros ministros de Deus, quem foram aqueles que o Senhor os levantou e os criou para uma grande e poderosa obra no universo. E depois disso nós vamos concluir a mensagem falando sobre o maior de todos os ministérios, que é o ministério que está dentro de você, ainda que você não tenha conhecimento. Para falar sobre isso, eu quero aqui entrar dentro do céu com você e falar para você sobre o ministério que Deus tem no céu. Deus tem ao seu lado anjos, que são seres feitos não à estatura do homem, mas maiores que os homens, com um poder que Deus mesmo lhes delegou, um poder que é controlado pelo próprio Deus. Eles têm poder, mas não têm todo o poder, porque todo o poder quem tem é apenas Jesus Cristo. E por que é que hoje eu vou ministrar sobre este tema aqui? É porque um dia desses eu estava andando aí por este mundo e parei dentro de uma livraria no aeroporto e vi um livro escrito assim, Anjos Conspiradores, escrito por uma mulher possessa e completamente endemoniada, cujo sobrenome é Bonfiglio. E eu peguei aquele livro porque eu ministrei no nosso seminário Angelologia, gostava muito dessa matéria, e falei, deixa eu ver o que é que essa pseudo-satanista pode me ensinar acerca dos anjos. E eu não aprendi bolufas de nada, porque ela começou a me explicar ali logo nas primeiras páginas que existem anjos para tudo quanto é tipo e de tudo quanto é gosto. Havia inclusive um anjo que conspirava a favor dos desejos da carne do homem. Ela deu o nome do anjo e deu o número da sorte de quem quiser buscá-lo. Inclusive este anjo, ela disse, ele ajudará você inclusive a conquistar o marido daquela mulher que você tanto ama. E quando ela disse isso, eu comecei a ler aquilo, eu comecei a me revoltar, porque isto é uma heresia, isto é um vitupério, isto é uma forma de denegrir aqueles seres que Deus criou, não para dar o marido de uma mulher, não para apoiar um adultério, mas seres que Deus criou em santidade de luz, que hoje estão no céu e estão aqui nesta noite para abençoar e ajudar a execução deste culto aqui. O meu Deus não criou anjos para fazerem coisas erradas e ruins, não. O meu Deus criou anjos para guardarem a igreja de Cristo que está reunida aqui nesta noite. Eu estava ainda para pegar mais um gancho nisso, para aumentar a minha ira santa. Eu estava um dia assistindo a TV e vi o padre Marcelo Rossi cantar um hino. E enquanto ele estava cantando lá aquele hino dos anjos, eu vi o povo cantando e eu falei, olha lá Jesus, eles estão louvando quase igualzinho a gente. De repente, irmão, um homem doidou e começou a falar besteira. Ele olhou assim para a imagem da Aparecida e disse, agora nós vamos cantar assim, tem anjo voando do lado de Nossa Senhora. Quando ele disse aquilo, eu falei, só se for Satanás voando do lado dela. Porque os anjos que o meu Deus tem não voam do lado de Nossa Senhora. Ele voa do lado dos santos de Deus que estão na terra. Com base nisso, hoje eu quero aqui esbugalhar a boca de Satanás e mostrar para ele para que é que servem os anjos de Deus. Não, eu não vou falar aqui sobre angelolatria, eu não vou levar ninguém aqui a idolatrar um anjo, mas eu vou levar você a acreditar nos poderes pentecostais que Deus nos deu. Nós vivemos em uma terra como homens comuns, mas não somos comuns. Nós estamos aqui de carne e osso, comedores de feijão, mas somos assistidos por miríades celestes que nos guardam, que estão conosco, que nos auxiliam. E hoje você vai ter que sair daqui de mãos dadas com estes seres para glorificar a Jesus Cristo. Aleluia! E olha o que foi que eu descobri, como curioso da Bíblia que sou, eu descobri vários anjos e eu coloquei nome neles aqui. Não me critique, não me chame de herético. Primeiro coma o alimento, depois faça a digestão. Eu descobri na Bíblia Sagrada que nós não estamos sozinhos. Olha para o irmão do céu e diz, nós não estamos sozinhos.
Se nós aqui dentro, nós temos hoje milhares de pessoas, no mundo espiritual nós temos aqui uma outra reunião de anjos. Sabe o que eu imagino? Porque a minha Bíblia diz que do lado de cada um de nós há um anjo que nos guarda. Então imagine uma reunião dessa aqui como é. Eles moravam juntos no céu, mas quando você nasceu, Deus colocou ele do seu lado. Quando você nasceu de novo, é verdade. Quando você nasceu de novo, Deus colocou este anjo do seu lado. E quando você chega aqui numa reunião como essa, imagine eles se encontrando aí em cima, um anjo vendo o outro, falando: companheiro, quanto tempo eu não te vejo, o que você está fazendo aqui? Olha lá embaixo, eu estou guardando aquele santo de Deus lá, porque ele é precioso para Jeová. Oh, aleluia. Amados, existe aqui uma outra multidão que nós não podemos ver com os olhos, mas se você quiser hoje, eu vou pedir para Jesus abrir os seus olhos espirituais para você vê-los, e você sentirá que o seu Deus é um Deus de glória. Nós não estamos sozinhos. Em uma reunião como essa, anjos podem se manifestar aqui por permissão divina, e o primeiro anjo que eu gostaria que se manifestasse aqui nesta noite é um ministro de Deus que eu encontrei na Bíblia e coloquei o nome nele de ministro da consolação. Quem é este anjo, pastor Marco? O que é que ele faz? Qual é o nome dele? Eu não tenho o nome dele, o nome assim, o nome próprio dele, a Bíblia não diz, mas é um anjo muito especial. Este anjo não guerreia, ele não briga, ele não usa espada. Este anjo usa apenas um dom que Deus lhe deu, o dom de confortar. Este anjo visita crentes todos os dias, desde que aceitam Jesus até o dia do arrebatamento. Calma aí, depois você glorifica a Deus. Este anjo aqui visitou a Bíblia Sagrada por várias vezes. A minha Bíblia diz que ele tem uma frase que é peculiar dele, e sempre que nós ouvimos essa frase, a efusão é tão grande que a gente tem que glorificar a Deus. Quer ver só? A palavra que ele usa é essa: não temas, porque o Senhor está contigo. A minha Bíblia Sagrada nos conta a história da irmã Agar. Agar, coitadinha, era empregada de Abraão, e por cargas d'água, do desafeto entre Abraão e Sara, que não podiam ter filhos, Sara olha para Abraão e diz: pegue Agar aí, a minha serva, vá ter com ela um filho. E quando o filho nasceu, a nossa irmã Sara se enciumou, e depois Deus deu a ela um filho. E quando Deus deu a ela um filho, ela chamou Abraão e disse: Abraão, quem manda nessa casa sou eu. Então você faz o seguinte: pega Agar, o filho dela, e manda eles embora daqui. Abraão foi tentar brigar com Deus, foi tentar orar, e Deus disse: Abraão, respeite a sua mulher, faz o que ela está mandando. Mas Senhor, Abraão, fique quieto, porque milagre é comigo, não é contigo. Quem cuida de órfão, quem cuida de viúva não é homem, quem cuida de viúva sou eu, o Senhor Todo-Poderoso. Agora lá está nossa irmã Agar no meio do deserto, segurando o seu filho Ismael. A minha Bíblia diz que acabou o alimento, que acabou a água. Estavam os dois no deserto. Ela pegou o menino, colocou ele debaixo de uma árvore por causa do sol, para que a sombra viesse ali trazer aconchego àquela criança. E a mãe, para não ver o filho morrer de fome, para não ver o filho morrer seco, sem água. Imagine o desespero de uma mãe com um filho assim. Talvez os seus olhos nunca viram isto, uma cena como essa, mas eu vi uma cena como essa. Eu sei o que é uma mãe pegar um filho e deixar na beira da estrada, porque não tem comida e nem água, para não ver o sofrimento. Eu vi isso na África, muitas vezes caminhando por terras e encontrando ossada de crianças à beira do caminho. Mas eu imagino a aflição de uma mãe sentindo essas coisas. Lá estava Agar. Agar não estava sendo covarde, ela apenas não queria ver o sofrimento do filho. E a minha Bíblia Sagrada diz que ela saiu à distância de um tiro de flecha, quem sabe ali mais de 100 ou 90 metros. Ela vai e se esconde na areia e olha de lado assim, lá longe, vê simplesmente a silhueta do filho definhando, morrendo de sede e de fome. E naquela hora a Bíblia diz que o menino chorava, e quando ela viu o filho chorar, ela pegou, amados, e como não tinha quem clamar na terra, ela colocou a boca na areia. Talvez ali tenha nascido a inspiração da palavra de Deus para aquele versículo: coloca a tua boca no pó, talvez assim haja uma esperança. E o que foi que ela fez? Ela fez isso. E quando ela colocou a sua boca no pó, o meu Deus ficou de pé no trono dele. Mas Deus não desceu pessoalmente, Deus não veio nas asas de um querubim, como fez com o rei Davi. A minha Bíblia diz que Deus mandou um ministro lá, e era o ministro do conforto. E o ministro vai lá onde está Agar, levanta ela e diz: Agar, não chore. Como não chorar? O meu filho está morrendo. Não chore, Agar. Por que não chorar? Por quê, Agar? Porque Deus manda dizer: não temas, porque Ele é contigo. O menino não vai morrer. Levanta e anda.
Oh, aleluia. Este anjo é um anjo poderosíssimo, é alguém do consolo. O meu irmão, o apóstolo João, estava um dia com 90 e poucos anos de idade na ilha de Pátimos. Estava lá caladinho, coitado, triste, esperando que as bestas feras o pudessem engolir. Do seu lado esquerdo só tinha pedra, direito só pedra, atrás o mar, na frente besta fera. E quando não havia mais espaço para ele fugir, só lhe restava um lugar para olhar, para cima. Assim é o justo, quando tudo está fechado ao seu redor, pode olhar para cima, porque é de lá mesmo que virá o nosso socorro. A minha Bíblia diz que João olhou para cima, a porta do céu estava aberta, e Jeová fez assim: ei meu filho, vem dar uma volta aqui dentro do céu. E ele diz: e quando eu vi a porta aberta, eu entrei lá dentro, e eu vi coisas tremendas. João não foi covarde como Paulo, porque Paulo disse: eu conheço um homem que se em corpo não sei, fora do corpo também não sei. Viu coisas lá em cima que não podemos dizer, porque são coisas inefáveis. João era corajoso e era mais sensível. Ele viu e contou para todo mundo. João botou a boca no trombone acerca do que é o céu. Quer saber o que ele diz? Leia na sua casa o livro de Apocalipse. Mas uma das histórias, João estava lá dentro olhando para o céu, e ele assistiu um ritual lá dentro. Era um ritual de consagração, era um ritual de adoração. Haviam anjos, haviam todos os tipos de anjos ali, e em cima de uma mesa posta havia um livro fechado por dentro e por fora, que ninguém podia olhar para o livro, não podia ler o livro, e não podia muito menos enxergar as palavras que estavam escritas ali. E o que foi que aconteceu então? João teve por revelação divina o significado daquele livro. Aquele livro não era um livro de conto de carochinha, não era um livro de romance, aquele livro não era um livro como esses livros que se vendem em livraria. Aquele era o livro da redenção da humanidade. Naquele livro estava escrito o meu nome, o seu nome, estava escrito o nome desta igreja, o nome de todos os crentes salvos, desde a eternidade passada até a eternidade futura, que nós talvez não venhamos conhecer. Aquele livro estava contido o nome dos santos, daqueles que Deus haveria de salvar pelo sangue do seu filho. E João olhou para o livro, e quando ele entendeu que aquele era o livro da redenção da humanidade, quando ele entendeu que o livro estava fechado, ele ficou entristecido e começou a chorar, porque ele sabia que se aquele livro não fosse aberto, você ainda seria um cachaceiro. Se aquele livro não fosse aberto, tu ainda serias uma prostituta. Se aquele livro não fosse aberto, os cachorros ainda lamberiam a sua boca. Se aquele livro não fosse aberto, você estaria dentro de uma prisão. Se aquele livro não fosse aberto, nós todos estaríamos condenados ao inferno. E quando ele viu isso, o que é que ele fez? Ele começou a chorar. E quando as lágrimas do ancião começam a descer, quem é que aparece? Não veio Deus falar com ele, não veio o Espírito Santo falar com ele. Se levanta um ancião de dias vestido de branco. Era esse aqui, pastor bispo Paulo, era o ministro era este ministro que confortava, o ministro da consolação. Ele chega perto de João, imagino ele afagando a cabeça de João, dizendo: João, não chore, João. E João olhando para ele em lágrimas: como não chorar? O livro está fechado, ninguém na terra, nem embaixo da terra, nem em cima no céu foi achado digno de olhar para o livro, de ler o livro. Como é que não chorar? Se esse livro não for aberto, não haverá igreja. Em vão todos os apóstolos morreram, em vão os meus irmãos foram martirizados, em vão morreu o meu Salvador. Se este livro não for aberto, não haverá salvação. E lá vai o ministro do conforto dizendo: João, não chores, João, não chores. Por que não chorar? João, olha quem é que está ali, João. E quando João dá uma olhadinha, João tem a visão daquele que podia abrir o livro. E ele diz: quem é esse? E o ministro diz: eis ali, João, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Eu não sei qual é o seu problema nesta noite. Eu não sei onde é que dói na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para ti. O anjo do Senhor está aqui para lhe dizer: não temas. Se você pode acreditar nisso, eu já lhe convido a dizer a sua angústia, a sua dor e as suas lágrimas para caírem fora, porque hoje é noite de bênção na sua vida. Você pode estar no meio do deserto, Deus manda dizer: não temas, porque eu estou contigo. Só quem acredita nisso enche esse lugar de adoração. Oh, aleluia. Este era o ministro da consolação. Eu encontrei ainda na minha Bíblia Sagrada um ministro que eu acho a manifestação dele linda. Eu coloquei o nome dele de ministro da saúde. Repita comigo: ministro da saúde.
Ora, o ministro da saúde é encarregado da saúde do corpo das pessoas, não é assim? Não é encarregado da saúde do corpo do nosso país? Deus tem no céu um anjo que é encarregado da saúde do povo dele. E não é da saúde espiritual, é da saúde física mesmo. Eu tenho uma manifestação deste anjo. A minha Bíblia diz que havia um alpendre, e dentro desse alpendre havia um tanque. E este tanque de águas, muitas pessoas doentes ali em volta. Pessoas estavam lá em volta daquele tanque e que esperavam o movimento das águas, porque em certo tempo descia quem ali? Descia um anjo de Deus que movimentava as águas. Era o ministro da saúde, era ele que chegava ali, e quando ele tocava sobre aquelas águas, o primeiro que era lançado ali dentro, ele era curado. E o que eu acho mais lindo é que este anjo não trabalha em silêncio. Toda vez que ele chega, o que acontece? Movimento de Deus acontece. Por isso, quando você ver a igreja começar a se movimentar, saiba que Jesus está curando alguém, porque o ministro da saúde estará descendo aqui. Quem é que pode acreditar nisso? Se você não acredita, escute o que eu vou lhe dizer. Eu estava pregando em Campinas, em São Paulo, certa vez aqui perto de vocês, e em um culto nós estávamos ministrando, e de repente entrou pela porta da igreja um rapaz com as duas pernas postas sobre o chão arrastadas, com a boca, com a língua para fora babando, com os seus braços todos dependurados em cima de alguém. E quando entrou aquele rapaz, eu estava ministrando, eu olhei para ele e senti pena por um momento. Colocaram ele no meio da multidão e eu continuei pregando. Meia hora de mensagem depois, eu escutei um grito estridente. Quando eu ouvi aquele grito, eu não fiquei muito assustado, porque grito em culto pentecostal é uma coisa comum. Mas quando eu olhei para frente no corredor, quem é que estava saindo correndo lá de trás e vindo para frente, marchando igual um soldado? Não era aquele rapaz que havia entrado na igreja com as pernas arrastadas? Ele veio passando por onde ele passava, bispo. Sabe o que aconteceu? Ninguém gritava nem glorificava. Caiu um temor no povo tão grande, porque quando Deus realiza um milagre tremendo como esse, o que acontece não é uma efusão. O que acontece é que o temor de Deus acontece no coração das pessoas. Oxalá que Deus faça isso aqui essa noite. Sabe o que foi que aconteceu? Ele saiu marchando e ele subiu no púlpito. Ninguém teve coragem de entrar na frente dele. Eu parei, fiquei olhando. Ele chegou em mim, arrancou o microfone da minha mão, bateu no meu peito e me colocou de lado. Olhou para todo mundo e disse: tudo bem, vocês estão assustados em me verem? Pois bem, eu vim aqui dar o meu testemunho, irmãos. Hoje de manhãzinha o médico falou assim para mim: filho, você vai morrer na sua casa, porque o estado da meningite já deteriorou todas as articulações do seu corpo. Era o último estágio da meningite que ele estava vivendo. Ele não conseguia controlar nem a língua dele mais para falar. E ele disse, quando o doutor disse assim para mim: vá morrer na casa da sua mãe, ele disse, e eu com muita dificuldade, irmãos, olhei para o doutor e disse: doutor, eu vou na casa da minha mãe sim, mas de noite eu vou na casa do meu pai, e o meu pai vai fazer um milagre na minha vida. O médico disse para a família, o médico olhou para minha mãe e disse: senhora, isso é normal, a meningite causa isso. Agora começou a deteriorar o cérebro dele, e ele não está falando coisa com coisa. Mas crente pentecostal entende o que estava acontecendo ali. E ele disse: amados, e eu entrei aqui com dores musculares, com dores em todas as juntas. Eu nem vi pregador, eu não escutei uma das palavras que ele pregava, porque estava me doendo o corpo inteiro. Amados, eu não conseguia olhar para lugar nenhum. Mas de repente eu senti, quando perto de mim chegou alguma coisa, irmãos, é uma coisa estranha que começou a queimar. Eu olhei para o lado assim, amados, era um homem com uma roupa de fogo. Eu fui levantando a cabeça e ele deu um sorriso para mim e fez assim, ó. Ele pegou a mão dele e botou em cima da minha cabeça. Quando ele botou a mão na minha cabeça, os meus nervos, as minhas juntas, a minha língua começou a arder e começou a tremer. Foi quando eu dei aquele grito de dor, mas aquele grito de dor era a enfermidade saindo, irmãos. Eu nem sei quem é o pastor, mas eu sei que Deus mandou um anjo com a cura aqui, e eu estou curado. Quem acredita nisso aqui? Olha para o seu irmão e diz: hoje é com você. Hoje é com você. Deus vai fazer um milagre no seu corpo aqui. Acredite nisso, acredite nisso, acredite nisso, acredite nisso, acredite nisso, acredite nisso, e receba agora já esta manifestação. Eu estou falando sobre os ministros de Deus. Eu encontrei um outro ministro aqui, que depois do povo da glória a Deus, é hora de você querer enfiar sua cabeça debaixo do banco. Olha para o irmão e diz: se prepare que você vai tremer agora. Edson, se segura aí. Pastor Ivaldo é sério aqui. Ivan é um negócio do céu. Segurou, irmão? Eu lhes apresento o ministro do juízo.
É melhor dar glória a Deus mesmo. É melhor glorificar. Dê glória! Ministro do juízo de Deus. Quem é esse cidadão, pastor Marco? Eu não sei, nem quero saber. Não quero me encontrar com ele. Porque pelo que a minha Bíblia diz, ele nem conversa. Ele só executa as ordens de Deus. Um dia, numa noite, sozinho, ele entrou no arraial dos assírios e matou 185 mil soldados. Um dia, numa noite, passando pelo Egito, ele matou todos os primogênitos do sexo masculino. Um dia, esse ministro aqui, ele é tão poderoso que ele não abre concessões, porque ele respeita a santidade de Deus. Nem rei ungido ele respeita. Davi havia pecado. Davi, não foi o Zequinha da esquina, foi o rei Davi. E não era o pecado de adultério como Batseba. Era o pecado do orgulho do homem. Deus falou para ele, não conta o povo. Ele disse, eu vou contar. E contou, e veio uma praga em cima do povo. E Davi vai caminhando pelo caminho, pela estrada, desesperado, as pessoas morrendo. E quando ele vai chegando perto de Jerusalém, ele olha para o céu de Jerusalém. Quem é que estava lá? Olha para o irmão e diz, o ministro do juízo. Espada fora da bainha, pastor, bispo. Espada fora da bainha. Apontando para Jerusalém. Ele ia destruir Jerusalém. Só tem uma coisa que aplaca a ira deste anjo. É quando o homem reconhece que está errado. E não basta reconhecer, tem que sacrificar. Davi reconheceu e disse, gente, me ajuda aqui. Senhor, segura esse anjo aí que eu vou oferecer um sacrifício. E Davi chega numa fazenda lá de um tal de Araúna. Araúna dá uma olhadinha para ele, rei, o senhor está aqui, amigo, não é hora de pompas. Não é hora de rasgação de seda. O negócio é sério aqui. Tem um anjo aí querendo destruir. O que o senhor quer fazer? Eu preciso levantar um altar a Deus. Rei Davi, pega tudo que o senhor quiser. Boi, fogo, o altar, pega o terreno. Eu dou para o senhor. Ele falou, de jeito nenhum. Não darei para o meu Deus sacrifício que não me custe nada. Eu pago, mas eu vou sacrificar. Davi levantou o altar e quando o fogo caiu ali e subiu para o céu aquele incenso, aquele cheiro de carne queimada, Deus fez assim, olhou para o anjo, guarda a sua bainha, guarda a espada na bainha. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque ultimamente eu estou andando com vontade de pedir para Deus mandar esse juízo fazer uma visitinha nas nossas igrejas. É verdade. Para acabar com essa hipocrisia que há no nosso meio, com essa crença fajuta, medíocre que você diz viver, com esse cristianismo de aparência que você tem, que aqui nessa igreja é uma belezinha, olha para você, parece uma vitrine de terno novo, coisa linda, um bibelozinho de seda. Tem cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, até carteirinha de crente tem. Mas o coração é um antro de prostituição e adultério. És mentiroso, fornicário, presunçoso, arrogante. E fala que quer ir morar no céu. Só se for o céu da boca da onça. Não, pastor. Da minha vida cuido eu, então vá cuidar lá na sua casa. Porque essa igreja aqui não é um centro de convenções para nós passarmos um ferrinho alisado em cima dessa roupa amarrotada que é a sua vida. Não. Se você tem comichões no ouvido, procure outro lugar para alguém coçar a sua orelha. Aqui nós não vamos coçar a sua orelha essa noite. Não brinque com Deus.
Não brinque de ser crente. Não acenda a ira de Deus. Porque eu conheço pessoas que brincaram com Deus e o fim delas foram trágico. Quer que eu cite aqui? Lembra de John Lennon? Um dia John Lennon bateu no peito de frente da televisão e disse: nós Beatles seremos mais famosos do que Cristo. Ou seja, seremos mais populares do que Ele. Ou seja, nós Beatles somos uma religião. Um dia vai John para dentro da sua casa com toda a sua arrogância, com todos os seus pensamentos filosóficos. E quem é que ele encontra lá? O anjo do juízo. E Deus é tão sábio que o anjo deixou o cidadão puxar 3 tiros no peito dele. Eu queria estar lá para descobrir o corpo, o cadáver de João e dizer: John, esse primeiro tiro é em nome do Pai. O segundo é em nome do Filho. E o terceiro é em nome do Espírito Santo de Deus. Olhe para o irmão e diz: não brinque com Deus. Deus não é palhaço. Igreja não é picadeiro. Diga: esse lugar é lugar de santidade. E o mais interessante é que só dá glória a Deus uma mensagem como essa quem é santo. Porque quem não é santo fica escondido aí. Só quer ver desespero no olhar dessas pessoas agora, bispo? Se Deus essa noite viesse aqui, Ele mesmo, em pessoa, pastor Erivaldo, com a sua comitiva, os seus carros de fogo e os seus anjos, entrasse por aquela escada dentro e mandasse todo mundo entrar e trancar as portas. Deus dissesse aqui de cima para os levitas e nós: desçam todos, eu vou falar aqui. E Deus olhasse para você um por um. Primeiro Deus ia olhar para um por um aqui, que você pode se esconder de mim, pode se esconder do seu pai, da sua mulher, do seu marido, do seu patrão e do seu pastor e da sua igreja, mas dos olhos de Jeová. Deus iria dizer assim: atenção todos vocês, eu, Jeová de guerra, Senhor dos senhores, vou rodar um filme aqui para todos vocês verem. Querem saber o nome do filme? A história oculta da sua vida. Você seria não o protagonista, mas o antagonista dessa história. E Deus colocasse ali tudo que você é de verdade. Todos os seus pensamentos mesquinhos, orgulhosos. Deus rasgasse o seu coração e mostrasse para todo mundo o tipo de pessoa que tu és. Um assassino de profeta. Deus mostrasse para todo mundo quais são as suas intenções frequentando esse lugar. Deus mostrasse para todo mundo a falsidade do nosso coração quando nos aproximamos do bispo da igreja. Deus resolvesse mostrar quem é que você é de verdade, seus pecados mais negros, as coisas que você cometeu ainda ontem à noite após o culto, os seus caminhos pelas páginas pornográficas da internet. O meu Deus não mudou. Nós mudamos. Nossa consciência de pecado mudou. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é alimentado pela santidade do seu povo. Se você não pode ser santo, se você não consegue levar uma vida na presença de Deus, se jogue no chão hoje, rasgue a roupa, jogue cinza na cabeça, mas faça um pacto de santidade com Deus, porque o meu Deus não vai te engolir. Deus não é Deus de brincadeira. Quem aqui gostaria de se encontrar com o ministro do juízo hoje? Levanta a mão. Misericórdia, que ama ele, Jesus. Pastor Marco, estamos na época da graça. Esse anjo só funcionava no Velho Testamento. Você não conhece Bíblia? Época da graça. Anno Domini. Um homem no trono, recebendo a glória para ele.
Voz de Deus, não voz de homem. Ele diz: eu sou mesmo. Eu sou tal, eu sou Herodes, sou todo poderoso. Deus olha: ministro, você sabe que eu não dou minha glória para ninguém, desce lá e mata ele, comido de bichos. Porque quem não dá glória ao meu nome morre comido de bichos. Olha para o irmão do seu lado e diz: quer se encontrar com ele hoje? São ministros de Deus que auxiliam Deus na execução do seu governo. Eu encontrei na Bíblia outro tipo de ministro, que eu coloquei o nome nele de ministro das comunicações. Amém? Diga comigo: ministro das comunicações. Quem é este? O que é que ele faz? Esse tem nome. A minha Bíblia chama ele de Gabriel. Olha para o irmão e diz: é Gabriel. Gabriel não briga. Gabriel também não consola. E Gabriel não mata. Gabriel chega e comunica as revelações de Deus. Está uma moça lá em Nazaré, numa pobreza tremenda, numa casebre lá que só ela e mais ninguém. Ela está lá arrumando a sua roupinha, prontinha para casar. Encontrou um velho lá que gostou dela. E enquanto ela está lá, de repente ela vira as costas e ela olha quem é que está no quarto dela. Um varão. E ela se assusta e ela diz: calma, fique tranquila. Filha, o que é, Senhor? Agraciada sejas tu. Calma aí, Senhor. Os judeus não dizem isso. Os judeus não dizem bendita seja tu. Essa não é uma saudação da terra. Essa não é uma saudação da nossa terra. O judeu diz Shalom Adonai. Quem és tu? Calma, filha. Essa saudação não é da terra, é do céu. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E Deus mandou eu descer aqui para lhe dizer uma coisa: tu foste escolhida entre as mulheres, e tu gerarás um filho. Mas eu não posso gerar filho, não conheci homem. Fique tranquilo, o Espírito do Senhor te envolverá. Tu serás cheia do Espírito Santo, porque o rebento que nascerá de ti salvará toda a humanidade. Este anjo revela mistérios. Vem cá hoje, Gabriel. Vem revelar os mistérios para o coração do meu irmão que está aqui hoje. Este Gabriel aparecia já há muito tempo na Bíblia, lá no Velho Testamento com Daniel. E aqui nós temos uma revelação que vai mudar o teu conceito de espiritualidade. O que é que aconteceu com ele um dia? Estava o nosso irmão Daniel. Diga comigo, Daniel. Daniel estava em oração há 21 dias buscando uma resposta de Deus. O que foi que aconteceu? Ele orou 21 dias e a resposta ainda não chegava. Durante esses 21 dias ele orou e orou e orou outra vez. E ele orava 3 vezes por dia, esperando uma resposta de Deus. E o que é que aconteceu? Lá no céu, vamos lá para dentro do céu agora. Quando ele ora no primeiro dia, na primeira hora do dia, Deus já ouviu ele. Porque Deus ouve a oração do seu filho. Quando Deus ouviu a oração de Daniel, Deus já deu a resposta instantaneamente. Deus chamou quem? O ministro das comunicações. Gabriel, vem cá, vá lá comunicar para o meu servo os meus mistérios e os meus segredos. E Gabriel chega: pois não, Senhor, posso ir agora? Desce agora, porque ele orou na primeira hora. Na segunda hora da oração dele, eu já quero ele com a resposta. E Gabriel sai do céu e vem para a terra. Mistério. Gabriel sai do céu e vem desde o primeiro dia. Mistério número 2. Daniel não para de orar nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. A oração de Daniel não parava de subir. E Gabriel não voltava para o céu e nem chegava na terra. Onde é que estava Gabriel? A minha Bíblia diz que o príncipe do reino da Pérsia prendeu o anjo de Deus. Isso é uma revelação profunda. Batalha espiritual. O príncipe do reino da Pérsia, que era o próprio Satanás, prendeu Gabriel nas regiões celestes. Sabe por quê? Porque Gabriel não é anjo de briga. Olha para o irmão e diz: Gabriel não briga. Gabriel comunica. Daniel não para de orar. Gabriel não sobe preso. Deus lá no céu inquieto. Oração não para de subir e Gabriel não volta. Deus dá uma olhadinha pelo manto do seu mistério e ele vê quem? Satanás e os demônios fazendo o quê? Aprisionando Gabriel. Agora entra a hora da vitória e do poder da nossa fé. Quando Deus manda um anjo com a comunicação, o anjo não pode brigar. Se o anjo da comunicação não briga, o meu Deus tem um outro ministro lá em cima.
que é ministro da guerra. Diga comigo, ministro da guerra. E ele tem nome. O nome dele é Miguel. Olha para o irmão e diz: conhece ele? Está gostando, Nicodemos? Miguel! E lá vem ele, um anjo. Eu imagino como seja Miguel, pastor. Halterofilista, tipo Arnold Schwarzenegger, mas 2 vezes maior do que ele. Pele dourada, cabelo louro comprido, espada de 1,5 metro, 2 metros, o tamanho da lâmina. Se apresenta diante de Jeová como uma tocha de fogo. Mão na espada, pois não, Jeová. Filho, sabe o teu companheiro, o meu ministro da comunicação, Gabriel, senhor? O que aconteceu com ele? Está preso lá embaixo. Olha lá. E Miguel olha na hora e já deu. Posso descer agora, Jeová? Calma, calma, Miguel, calma. Como pode aquele demônio querer prender o meu irmão? Meu filho, o problema não é com Gabriel. O problema é que o meu servo Daniel não recebe a resposta. Porque eu posso cuidar dos anjos. O negócio é o meu filho na terra que não recebe a resposta. O que o senhor quer que eu faça? Como é que está a espada? Está afiada, Jeová. E aí, Jeová, eu posso cortar quantos demônios o senhor quiser. Miguel, então desce lá agora e arrebenta com a boca daqueles infelizes. Arranca asa, arranca pé, arranca cabeça, arranca tronco, arranca membro. Mata todos eles e ainda diz para o chefão: o Deus Todo-Poderoso mandou fazer isso aqui. Eu não vou, diz a ele, eu não vou te cortar agora, Lúcifer, porque a sua hora não chegou. Mas um dia nós vamos nos encontrar ainda em uma grande batalha. E lá vem Miguel cortando o céu como um relâmpago. E deve ter demônio correndo até hoje, irmão. Tem demônio correndo até hoje, perdendo o endereço daquele lugar. Olha para o irmão do seu lado e diz: é esse Deus que eu sirvo. Agora sabe o mais interessante? Olhe para mim. O mais interessante é que hoje Miguel guarda o povo de Deus. Ele guarda Israel. E a minha Bíblia diz que nós somos o Israel espiritual de Deus. Ei, você que está jururu, triste, com essa cara murcha, esse olho seco igual olho de coruja, essa boca travada, língua de aço, boca de ferro, que não glorifica a Deus, deixa eu te contar um segredo. Tem um anjo de Deus só para te guardar. Olha para mim, chama o demônio que te atormenta, chama ele. Fala: vem cá, infeliz. Fala: vem cá, vem cá. Vem enfrentar o anjo que Deus colocou do meu lado hoje. Não tem demônio que toque no seu corpo nessa noite. Não tem Satanás que te pegue. Não é. Meu Deus. Jeová está me dizendo que essa noite grilhões serão cortados da sua vida. Laço de Satanás, destruição, obra de feitiçaria, obra de macumbaria. Satanás vai ter que arrumar outro endereço hoje, porque é noite da sua vitória. Me dá um toque bem lento, bem lento, bem lento. Você acredita nisso? Mão para cima. Bate no peito. Diz: eu sou filho de Deus. Ninguém pode me tocar, a não ser que Deus permita. Não estou sozinho. Tenho autoridade de Deus. Sou pentecostal e vou deixar o fogo queimar. Agora glorifique a Jeová.
Olhe para mim. Toque bem lento, bem baixinho. Eu fiz toda essa história linda para vocês, para chegar aqui. No último ministro, pastor. Escute. Havia no céu um outro ministro que era tão grande quanto Miguel. A minha Bíblia diz que ele brilhava e o próprio Deus dava testemunho dele. Mais belo do que ele, ninguém. Se Miguel e esses outros anjos são lindos e poderosos, imagina esse ministro. Por que é que ele era tão grande, pastor Marco? Não era porque ele era grande, é porque o ministério dele era grande. Sabe qual era o ministério dele? Ele era ministro do louvor. Olha para o irmão e diz: ministro do louvor. Não me jogue pedras, mas para mim, pastor Marco Feliciano, ele foi autor dos hinos de Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Palavras como aleluia, glórias a Deus, amém. Para mim são palavras que não foram criadas na terra, foram criadas no céu, por Ele. A palavra querubim, ungido da guarda, que é atribuída a ele, Lúcifer. A palavra querubim, ungido da guarda, significa no original aquele que guarda a adoração. Sabe qual que era a função dele? Ele passava entre os anjos e sondava. O anjo que tivesse de boca calada, ele dizia: adore a Deus. Ele olhava para a face de Jeová e ele sabia o que Deus queria. Chamava os anjos: Senhor, nós temos um hino lindo para o Senhor aqui. Que hino, meu filho? Escute, vamos cantar um hino de guerra aqui para o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Gostou, Jeová? Lindo, Lúcifer. Vamos adorar o Senhor. E os anjos adoravam. Isso encheu o coração dele. E Deus dava testemunho dele, porque era o ministério mais profundo. Para isso, todas as criaturas nasceram. Você não nasceu para ser uma historinha passada. Você nasceu para glorificar a Jesus. A minha Bíblia diz no Salmo 150, e me corrija se eu estiver errado: todo ser que tem uma bela voz, louve ao Senhor. Sim ou não? Claro que não. Todo ser que pertence à igreja do bispo Paulo Moura, louve ao Senhor. Sim ou não? Lá então está escrito: todo ser que consegue fazer falsete oitavado deve louvar ao Senhor. Sim ou não? Lá está escrito que todo ser que respira deve fazer o quê? Um dia desses eu estava num trabalho e nós tínhamos um grupo de mudas. Foi a primeira vez que eu vi aquilo, foi no Maringá, uns 4 anos atrás. E me disseram: o senhor vai ouvir hoje um coral de mudas cantar. Eu falei: irmão, tu tá louco? Como é que um coral de mudas vai cantar? Ele falou: calma que o senhor vai ver. E colocou aquelas criaturas que nasceram sem o dom da voz no púlpito e colocaram um CD de uma cantora cantando. E elas começaram a louvar a Deus com as mãos, com as pernas, com o corpo bailando, abrindo a boca mesmo sem sair som nenhum. Eu olhava para elas e olhava para o céu. E lá no céu eu imaginava Deus assim, olha. Vem cá, anjo, escuta. Escutar o que? O senhor não está ouvindo, rapaz? É porque os seus ouvidos não são os meus. Eu escuto o louvor do batimento cardíaco. Lúcifer fazia isso. Era a função dele. Ele podia fazer isso por toda a eternidade. Mas a glória de quem louva é tão grande que podemos virar simplesmente concorrentes de Deus.
concorrentes da glória de Deus. Foi o que Lúcifer virou. E um dia os anjos não olhavam nem mais para Deus, estavam olhando para ele. E ele disse, eu vou dar um jeito nisso aqui, quer ver? Honra quem tem honra. Ele olha e diz assim, a Bíblia diz que ele nem chegou a brigar. Isaías capítulo 13, verso 14, ou inverso. Ele diz assim, e eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Enquanto ele dizia isso, ele se esqueceu que o nosso Deus é um Deus que conhece tudo. E Deus o derrubou lá de cima. Imagine a tristeza do céu agora. Pastor, imagine bispo. Pastor, imagine vocês. Imagine Reginaldo, do céu. O céu estava parecendo uma missa de igreja católica. Todo mundo assim. É verdade. Talvez ali se cumpriu o livro de Apocalipse, que houve 30 minutos de silêncio no céu, quem sabe? Deixa a escatologia de lado e entra aqui comigo nas revelações. 30 minutos no relógio de Deus pode significar anos e anos e anos. Silêncio. Os anjos tentavam agradar a Deus, mas Deus estava decepcionado. Imagina as tentativas, lá vem Miguel, todo desajeitado, truculento, forte. Senhor, que é, meu filho? Deixa eu cantar para ti. Meu filho, obrigado, mas não dá certo. Lá vem Gabriel, manso, tremendo, comunicador. Jeová, o senhor quer que eu cante para ti? Obrigado, filho, mas não dá. Os serafins perderam a inspiração. Não havia louvor mais no céu. E quando tudo estava acabado, porque Deus poderia ter feito simplesmente como os ministros fazem em alguns países, quando o ministério não dá certo, é abolido. Qualquer outro desse tipo de ministério poderia ser esquecido, porque qualquer outro desse ministério aqui, Deus viveria sem. Deus deveria ser o ministro da guerra, porque Ele é Jeová de guerra. Deus não precisa de anjo para bater em demônio. Deus, pelo sopro da boca dele, destrói todos os demônios. Qualquer outro ministério estaria falido. Mas Deus não pode louvar Ele mesmo. Entende isso? Olha para o Senhor, diz, Deus não pode louvar Ele mesmo. E o ministro do louvor havia caído. Sabe o que é que Deus faz? Em um lampejo pela autoridade que Ele mesmo tem. Se levanta do trono, eu imagino os anjos todos olhando. O que o Senhor vai fazer, Senhor? Me dá licença. Porque eu criei um mundo lá embaixo. A terra de Gênesis 1 e 1 não é a terra de Gênesis 1 e 2. E a terra de Gênesis 1 e 2 não foram apenas 7 dias, como nós contamos de uma semana. Sabe Deus qual é a eternidade que demorou para ser feito aquilo? A terra estava pronta. E pelo que a Bíblia diz em Ezequiel, Lúcifer caminhava, era aqui. Não era este o varão que pisava sobre pedras afogueadas? Onde tem pedra afogueada? Era aqui. Aí Deus diz, me dá licença que eu vou fazer uma coisa. Só preciso de ajuda, Jeová. Não, essa coisa eu mesmo vou fazer. E Deus monta nas asas de um querubim e voa para a terra. Vamos imaginar Deus entrando dentro da selva do Éden. Deus no meio das folhagens. Vendo tudo aquilo que Ele havia feito que era bom. E Deus vai para onde? Deus vai lá para um ribeiro de água cristalina. Deus chega no ribeiro e diz, é aqui que eu vou fazer o meu novo ministro do louvor. Deus crava as mãos dele na argila. Imagina Deus sentado no chão. Porque todas as coisas Deus fez pela autoridade da palavra. Haja luz e houve luz. Haja sol e houve sol. Haja terra e houve terra. O homem, Deus não disse haja homem. Deus fez. Deus sentou lá. Vamos tentar sentir o que Deus sentia naquela hora. Prepara o lenço que você vai chorar. Deus começa a fazer o bonequinho de barro. Sabe o que Deus sentia? Deus sentiu o que uma mãe sente quando está gerando um filho.
Nasceu nosso bebê tem 22 dias, pastor. Meu bebê, Kathleen, veio ao mundo, presente de Deus. E antes de Kathleen nascer, minha esposa já sonhava com ela fazendo coisas. Já temos lá enxovalzinho, as roupinhas. Imagine Deus fazendo Adão. Deus imaginando Adão lá na frente, glorificando o nome dele. Deus sentia o que uma mulher sente quando está gerando filhos. E quando Deus viu o bonequinho pronto, Deus fez assim. E ele levanta, desperta do sono, estica os braços. Olha para Deus e eu imagino que ele falou que um bebê fala. Uma das primeiras palavras dele, ela diz, papai? Adore a Ele! Eu sinto o amor de Deus aqui. Deus pega na mão dele e diz, vem cá, filho, vamos dar uma voltinha aqui. Vou te ensinar as coisas. E eu imagino todos os dias de tarde, Deus chegava lá onde Adão estava, bispo. E como um pai querendo saber o que o filho está fazendo, Adão chegava correndo, rindo. Corridos, Colgate, é uma chips. Papai, que foi, filho? Eu botei nome num peixão grande que tem lá no mar. Que nome você colocou? Baleia. Lindo, filho, tá bonito esse nome. Olha para mim. E quando Deus fez ele, Deus deu a ele uma função. Você é a coroa da minha glória, da glória da minha criação. Você vai substituir o meu ministro do louvor do céu. Deus poderia ter dado a anjos, mas Deus escolheu você. Agora hoje você vai descobrir qual é o seu ministério, porque você sofre. Já estou terminando, antes da meia-noite eu acabo. Você já percebeu que toda igreja tem problema com músico? Eu imagino que é que esse conjunto para cantar bonito aqui deve passar. Você imaginou o que significa vocês aí? Você tocando esse teclado agora, filho? Já imaginou o que isso provoca em Deus? Por que os músicos crescem e ficam mais grandes do que o próprio Deus? Por que os cantores da nossa nação estão perdendo o rumo da simplicidade? Porque nós aclamamos, chamamos eles de artistas, cobram cachê exorbitante. Por quê? Porque sofrem com a síndrome de Lúcifer. A seta que comeu o coração dele está comendo o seu. Por isso que músicos da igreja sofrem. Quem canta, tem ministério de louvor, sofre, banda sofre, conjunto sofre. E eu vou explicar por quê. Não é porque eles são mundanos, como a gente pensa. Não é porque são variados ao extremo. É porque o inimigo de quem louva é o próprio diabo. O diabo olha para aquele moço agora tocando aquele teclado e sabe o desejo dele? Era matar ele. Destruir. Sabe por quê? Porque ele sabe o que significa aquilo. Cada vez que ele bate o dedinho dele ali, Deus vai no pé. Lá no céu Deus fica feliz e fica de pé. E faz assim, ó. Quando você abre essa boca bonita e cheia de dentes para cantar, você está fazendo aquilo que Lúcifer fazia lá no céu. Você pode ter uma voz de taquara rachada, feia, mas quando você abre a boca e começa a dizer qualquer coisa para Deus, qualquer louvor, qualquer adoração, o coração de Jeová sacode. Satanás fica com raiva. Mas se você persistir no valor, Deus vai chegar um momento que não vai aguentar mais. Não tem aquele momento na igreja que a gente vai dando glória. Vai dando glória. De repente a irmã explode, dando por isso. É isso que vai acontecer no céu daqui a pouco. Jeová vai escutando, vai escutando, vai escutando. Chega uma hora que ele não aguenta, ele pula no trono e diz, onde é que eu tenho que mandar o meu poder? É lá na igreja missão mundial, então vai! Olha para o seu irmão e diz, a sua missão e o seu ministério é louvar a Deus. É louvar a Deus. Então olhe para ele com cara de profeta cristão, é o melhor louvor a Deus agora. Louve a Deus com a sua boca. A Deus com os seus pés.
Louve a Deus com seus braços. Louve a Deus com sua orelha. Louve a Deus, louve. Vai cair uma unção de glória aqui agora. Levante as suas mãos. Levante. Agora. Agora. Deus, coloca fogo nas mãos agora. Louve a Deus! Eu quero anjos voando aqui agora. Manda anjos aqui agora. Manda anjos aqui agora. Agora, 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 agora. Queima! Olhe para mim. Quem aqui quer entrar numa dimensão espiritual? Nunca entrou ainda. Mete a mão direita. Vocês preparem aí o conjunto de louvor bem lindo. Bem lindo. O mais espiritual que vocês têm. Levante a mão direita. Primeiro estando para o seu irmão e diz: não me atrapalhe. Hoje eu sou ministro do louvor. Levanta a mão para cima. E fica comigo, eu repreendo todo espírito que não aceita adoração a Deus. Grita comigo, crente frio. Cai fora, eu adoro a Deus comigo. Levante a mão. Aponte a mão para os seus pés. E diga: pés, nós vamos louvar a Deus agora. Não se assuste com o que vai acontecer contigo. Talvez você vai pular. Talvez você vai querer correr. Não se assuste. Você vai louvar a Deus agora. Olhe para as mãos. Aponta uma mão para a outra. Pastor, isso aqui é coisa de crente pentecostal doido mesmo. Diz não. Se segura agora. Porque você vai louvar a Deus. Tocando nas pessoas agora. E onde você tocar, milagres vão acontecer. Mão esquerda para cima, vamos ter. Fica comigo em nome de Jesus. Tudo que há na minha vida, deixa para Deus, eu coloco na palma da minha mão esquerda agora. Feche a sua mão. Levante bem alto. Eu vou contar até 3 e quero ver você jogar no chão. 1, 2, 3, jogue no chão. Piso em cima. Canta. Canta, 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 canta! 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 Escolhe uma pessoa e coloca as mãos sobre ela. Coloca as mãos sobre ela. Coloca as mãos sobre ela. Coloque, 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 coloque. Coloque, coloque, coloque! Tira o pé do chão!
aí, fale em línguas agora comigo. O anjo da cura está passando aí. Receba o milagre agora. Receba o consolo de Deus agora. Receba o perdão de Deus agora. Receba uma palavra profética de Deus agora. Receba uma libertação agora. Receba autoridade para louvar agora. Meu Deus! Olhe para mim agora. Olhe para mim. Mão direita para cima. Abra bem forte essa mão direita. Como profeta de Deus essa noite, eu profetizo que você não está sozinho. Na sua mão está a bênção de Deus para crer em milagres. Eu vou pedir para Jesus que o anjo da guarda, que caminha contigo todos os dias, pegue na sua mão agora. Feche na sua mão, feche. Feche e diz: Deus, eu acredito em ti. Agora abraça o seu irmão, dá um beijo nele e diz: você não está sozinho.